Hoje a resenha do livro vai ser desse livro bem humorado, que é de autoajuda e ele se chama A Bonitona Encalhada. Conselhos e casos para bonitonas de qualquer estado civil. Ele é da editora Leitura e é da autora Laura Henriques. Esse livro ele foi lançado em 2009. Eu quis colocar esse fundo com brilhinho para poder combinar com a vibe do livro. E tiveram algumas partes que eu gostaria de ler para vocês, então eu deixei marcado com os meus pincéis de maquiagem, nada vaidosa ela, né? Então, eu achei que ia combinar com a vibe, eu achei que ia ficar fofo, então eu marquei as páginas com os meus próprios pincéis de maquiagem. E sim, eu me considero uma bonitona encalhada, então eu achei esse tema bem pertinente para mim mesma. E eu acho que, sei lá, deve ter muitas mulheres, principalmente depois dos 30, 40 anos, que nunca se casaram e que talvez fiquem se perguntando por que isso não aconteceu, ou será que isso vai acontecer um dia e tal. E essa autora, ela aborda isso de forma bem leve, sabe? Bom, essa daqui é a capa do livro, ó. É uma moça loira, sorridente, bonita, e tem essa bonequinha. Essa ilustração de bonequinha loira aparece em algumas partes assim do livro. Ó, eu amei essa capa, vou ampliar assim. Eu amei essa capa. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. É assim, a mesma foto. Não é fácil ser uma mulher nos dias de hoje. Além de buscar um grande amor e um ótimo emprego, temos que estar sempre prontas. Cabelo, maquiagem, depilação, gordura zero e bom humor. Muito bom humor para lidar com todo tipo de contratempo. A Bonitona Encalhada foi escrito aos poucos, como desabafo, mas se tornou um livro para que as bonitonas se reconheçam e percebam que tudo o que vivemos seria trágico se não fosse cômico. Rir das nossas desventuras, pensar sobre as questões que nos afligem e nos identificar com apertos uma das outras. O importante é saber conviver com todas as especialidades do período e levar a sério só mesmo a sua felicidade. Este é um guia bem-humorado, um apanhado de casos a casos e conselhos para ser feliz em qualquer estado civil. Um livro de cabeceira para mulheres jovens modernas que, embora não estejam casadas, não estão sozinhas. Eu achei muito fofo. E realmente é um livro para você ler em qualquer idade. É claro que se você estiver solteira e lendo esse livro, você vai acabar se identificando com várias histórias, né? Com vários casos que mostra. Mas se não, você também pode acabar achando algumas partes dele bem engraçado. A vida é feita de etapas. Primeiro você passou anos indo aos aniversários dos coleguinhas, depois às festas de debutantes. Logo vieram as formaturas do colegial, os churrascos pela aprovação do vestibular, calouradas, inevitavelmente também vieram as formaturas da faculdade. Até aí tudo bem, até aí tudo normal. Todas as pessoas mais ou menos vivem essas etapas. Só que em seguida começa inevitavelmente a fase dos casamentos, dos outros. Suas amigas mais velhas te mandam os primeiros convites, depois a sua prima precoce, as amigas da vida inteira, algumas até mais novas. Quando você se dá conta, percebe que virou exceção em um mundo e que a regra é ser feliz até que a morte os separe. Ó, de novo a bonequinha. Aqui tem mais informações do livro, tudo mais. Ó, ano de 2009. Aqui um agradecimento que ela fez para a mãe dela. A minha mãe que me apoia sempre e às vezes até me convence de que sou mesmo bonitona. Ao meu pai que primeiro identificou minha condição de encalhada e enche de bom humor meus dias. A Thaís que por lutar pelas coisas que sonha me inspira tanto. Ao Rico que mantendo-me encalhada possibilitou a existência do apelido, do blog e agora do livro. Amo vocês. Gente, uma coisa, algumas dessas histórias foram vividas, né, pela autora, por pessoas que a autora conheceu, por amigas, enfim, pessoas que que ela convive de forma mais próxima. E ela narrava essas coisas no blog.
E aí esse blog meio que acabou inspirando ela a fazer esse livro. Aqui tem mais agradecimentos. Aí aqui tem um sumário. Ó, parte 1. Bonitona você é. Mas o que é ser encalhada ao final? Aí tem a parte 2. Encontrando o pretendente que te pretenda. Tem a parte 3. Ah, não. Tem a parte 1 do encontrando o pretendente que te pretenda, que é livre-se do passado. Aí tem o passo 2, que é olhe para o futuro. Eu tô mostrando assim que qualquer coisa vocês podem dar pausa, né, no vídeo para poder ler se vocês quiserem. Eu só tô passando mesmo pro vídeo não ficar mega longo. Ó, passo 3, medidas desesperadas. Aí tem a parte 3, que é coisinhas de bonitonas. A parte 4, que é o casamento dos outros chegou, como proceder. E a parte 5, que é bonitonas, encalhadas e felizes para sempre. Vem a introdução do livro. Se não for muito longa, eu posso ler para vocês. Não é, então poderei ler. De repente, você acorda e constata que a fase dos casamentos chegou. A vida é feita em etapas. Primeiro você passou indo aos aniversários dos coleguinhas, depois às festas de 15 anos. Logo vieram as formaturas do colegial, os churrascos de aprovação do vestibular. Essa parte toda a gente já leu naquela hora. Quando você se dá conta, percebe que virou exceção em um mundo que a regra é ser feliz até que a morte os separe. Você abre os olhos e tudo à sua volta parece prestes a tocar uma marcha nupcial. No jornal, fotos de casamentos da temporada. Vanessa Camargo se casou, a Sandy também. E você, quem diria, permanece sem perspectivas concretas. O problema da fase dos casamentos dos outros é que ela foge totalmente do seu controle. Você que é bacana, simpática, inteligente, descolada, bem resolvida, não tem como agir. Começa a se sentir impotente. Porque o namorado de certo não aparece. Porque o namorado atual não se manifesta. São questões difíceis, concretas e possíveis de responder. Não fosse o bastante, suas amigas começam a te requisitar para ser madrinha, e afoitas em ajudar, começam a te apresentar os caras mais inapropriados, grita seu nome para poder pegar o buquê, te indica cartomantes, astrólogos, psicólogos e até outros profissionais da mente humana, contribuindo para agravar sua angústia. Em qualquer lugar que você chegue, bastará sentar-se à mesa para o papo começar, docinhos, vestidos, daminhas, um eletricista ótimo e o melhor lugar para adquirir enxoval. Enfim, esse fantástico universo matrimonial que não te abrange estará na boca de todas. Subitamente, os parentes começam a te olhar de um modo estranho, a perguntar se não está na idade de se casar. Sua mãe quer ter netos, sua avó bisnetos, e você, pobre bonitona, só quer um marido para chamar de seu. Mais ou menos nessa época, você ganha seu primeiro pano de prato, nasce o primeiro filho de amiga, é oficial, você está virando tia. Se o encalhamento que começa a ficar claro te aflige, esse livro foi feito para você. Se você não está nem aí, também. Se você é uma pessoa feliz casada, também pode ler, para compreender melhor os sentimentos confusos da sua amiga bonitona encalhada. Todo mundo tem uma amiga assim. Talvez, mesmo casada, você ainda se identifique ou se lembre da sua fase pré-casório. O importante é saber conviver com todas as especificidades do período e levar a sério somente a sua felicidade. Esse é um guia com um apanhado de casos, acasos e conselhos bem-humorados para ser feliz em qualquer estado civil. Um livro para te provar que você não é a única, que o encalhamento pode ser trágico se não fosse cômico. Aqui tem essas florzinhas. O livro todo tem esses desenhos assim que parece meio que feito à mão, sabe? Assim, tipo... Ó. Eu achei essa bonequinha super legal. O livro todo é contando vários casos. Eu separei algumas partes que eu vou ler para vocês sentirem assim a vibe do livro. Mas se vocês quiserem ler o livro todo, vocês conseguem achar para comprar.
E talvez tenha na internet também para baixar. Até porque já é um livro meio antigo, é nacional, talvez vocês achem. Mas aí eu separei aqui o capítulo 12, que é pretendentes profissionais. Uma dica que quero dar: a profissão é muito relevante quando se está em processo de recrutamento de pretendentes. Acho errado rotular as pessoas, não gosto muito de rótulos, mas a profissão pode dizer algumas coisas a respeito da pessoa. Disso ninguém pode discordar. Assim, quem está naquela fase crítica de triagem de paqueráveis tem que prestar atenção nas características gerais e nos detalhes, avaliar mesmo, como se fosse um provão das profissões. Infelizmente, para nós e para eles, aos 16, 17 anos, a gente escolhe uma coisa que vai nos definir para sempre. Depois a gente se forma, a gente passa a ser alguma coisa. E eu, que adoro ser muitas coisas, acho péssimo. A profissão é uma característica básica. Via de regra, quando alguém for apresentar para o trem, vai dizer de onde te conhece, se é amiga, conhecida, irmã de fulano. E o que você faz da vida é batata, como diz Nelson Rodrigues. Então, é como se o diploma incrustasse sua alma a um índice de características, só pelo fato de que você estudou por alguns poucos anos. Por isso, quando você responde qual a sua profissão, as pessoas saem deduzindo várias coisas a seu respeito, sem autorização, sem qualquer dado fático para isso. Simples e estereotipado assim. Agora, já que não muda o mundo e as profissões vão continuar existindo sempre, você precisa levar esse aspecto em consideração ao escolher o seu pretendente. Bonitonas, sejamos francas. A profissão pode te dar muito mais informações úteis que a astrologia, por exemplo. Muito mais fácil prever que um personal trainer não combina com rostas de boate do que ter certeza de que um libriano com ascendente em leão não combine com uma sagitariana com lua em touro, ou não. Olha só, uma redinha aqui para pescar, tipo, para pescar não, né? Para caçar, tipo aquelas que o Bob Esponja usa com o Patrick. E, gente, eu concordo, porque assim, sejamos sinceras, meninas, tem algumas profissões que a gente sabe que são caras que não levam a vida muito a sério. Ai, como assim? Você tá sendo preconceituosa. Gente, se a gente tá querendo encontrar uma pessoa que a gente queira ter um relacionamento sério, casar, ter filhos, enfim, montar uma estrutura, você não vai querer se casar com um cara que não tem um emprego, que não tem uma profissão, que viva de bico, ou que seja de uma profissão que todo mundo sabe que tem aquela fama de mulherengo. Por exemplo, o personal trainer, o cara trabalha ali só com mulheres bonitas e gostosas o tempo todo. Qual a probabilidade dele querer olhar para alguma delas e ter um caso? Muito grande. Então, assim, não estou falando que todos os personal trainers homens são mulherengos, mas que tem fama, tem. Professor de educação física também. Alguns falam isso de médico, né? Porque tem todo aquele estereótipo por causa das enfermeiras bonitas. Deixa eu ver mais quais profissões. Os músicos também, né? Os caras que tocam à noite também a gente já pode ficar com o pé atrás, porque sempre tem um monte de menina dando mole, DJ. Então, sim, tem profissões que se o cara falar que tá trabalhando naquela área, você logo entende se ele gosta de farra, se ele gosta de festa, se ele tem tendência a beber ou não, né? Principalmente esses que trabalham em casa noturna, seja DJ, músico, qualquer coisa assim, promotor de eventos, a probabilidade deles lidarem com muitas pessoas, com muitas mulheres bonitas e deles fazerem uso, tipo assim, de cigarro, de bebida, é bem grande. Então, se você já é uma pessoa que não gosta, você deve correr desse tipo de gente. E tem outras profissões também, mas eu não vou me alongar para o vídeo não ficar longo. Gente, olha só o que eu achei nesse livro. Eu achei um capítulo falando sobre o Mr. Big. Quem aí tem 30 a mais, ou pode ser também mais nova, mas eu acho mais fácil as meninas de 30 a mais
40 a mais, 50 a mais conhecerem essa série. Vocês já ouviram falar de Sex and the City? É uma série muito legal que fala sobre a história das amigas, das experiências amorosas que elas têm com casamento, com ficantes, com sexo, enfim, com tudo. E aí, uma das personagens principais, que é a Carrie, ela passa temporadas da série e até nos filmes da série apaixonada por um cara que ela definiu como Mr. Big. Porque assim, um cara tem tudo. O cara é bonito, ele é bonito, ele é inteligente, ele é culto, ele sabe como tratar uma mulher, ele é rico, ele é bem sucedido. Tipo assim, o cara é realmente um sonho, sabe? Sendo que ele é mulherengo e não quer nada com nada. Então, assim, toda vez que a Carrie achava que eles iam ficar sérios, o cara, sei lá, tipo, sumia. Aí, quando ela tava tentando engatar um relacionamento com outra pessoa, ou tava interessada em outra pessoa, ele ia, aparecia, e ela ia e desistia da outra pessoa pra ficar com ele. Porque, afinal, ele era o Mr. Big. E, assim, nossa, só quem viu a série sabe, né, o drama da Carrie. E eu acho que todo mundo já teve alguém assim, sabe? Que a gente já teve um amor platônico, ou aquela pessoa que a gente queria muito ficar, ou sei lá, um ficante, um ex que a gente queria voltar e ficava naquela de será que eu devo ter um novo compromisso ou esperar por aquela pessoa? E ela fala um pouco exatamente disso aqui. Aí eu separei pra poder ler pra vocês, porque eu achei interessante, até porque me lembrou da série que eu assistia. Detalhe que eu assistia essa série quando eu era adolescente e tinha uma percepção. E se eu ver hoje, eu tenho certeza que eu vou ter outra. Mr. Big. Reservei para o final o tipo mais perigoso de todos. Eu chamo de Mr. Big, você pode chamar como quiser. A pergunta que não quer calar é: quem não tem medo do Mr. Big? Sim, ele mesmo. O Mr. Big, para nós, todas sem exceção, estamos condenadas. Hoje, amanhã ou depois. Acho bastante improvável que alguém não conheça o Mr. Big original, que assombra a Carrie de Sex and the City. Mesmo assim que você não faça ideia de quem ele seja, vou resumir. O Mr. Big é definitivamente o cara errado. Na verdade, o cara errado para ser feliz para sempre, mas o cara certo para ser muito feliz em alguns momentos. É aquilo que eu falei, ele é perfeito para você viver aventuras, ele vai te dar os melhores passeios, viagem, o melhor sexo da sua vida, mas ele nunca vai te dar segurança para nada. Se você é homem, não tem alma para entender, ou alguma dessas pessoas intelectualmente superiores que não suportam seriados, vou contar o que você precisa saber para continuar lendo esse seu texto. Apesar de ser o cara errado, o Mr. Big não é o cara errado básico. Ele é errado com todos os opcionais que você poderia dar num cara. Ele é um charme. Aquele ser incrivelmente sensual, excepcionalmente charmoso, super interessante, que não chove nem molha. Não caga nem desocupa a moita, não está lá nem cá. O que te enche de esperança e some. Misterioso, não deixa nunca que você saiba o que ele realmente pensa a seu respeito, porque prefere te ver sempre encantada com ele, ou em termos mais discretos e realistas, não quer te tirar do balaio, e nem parar de rodar o pratinho. Ele não é ciumento, até prefere que você esteja comprometida, ele não ataca nunca. Espera que você tome iniciativa e faz até a mais contida se jogar. Ele não se declara, se fosse famoso, seria daqueles estamos nos conhecendo melhor. Te deixa sempre imaginando se é assédio ou não, se está afim ou não, sutil sempre. Porém, está sempre rodeando, aparecendo, marcando o território dele. É aquele tipo de cara que, tipo assim, que fica com você, some, e aí depois de um tempo comenta no seu status como se nada tivesse acontecido. Só pra lembrar que ele existe, só pra você ver que ele tá ali. O cara é o Mr. Big, faz você se sentir sempre a única, o que nunca é o caso. Faz você se sentir diferente, flutuante, leve, entorpecida. O Mr. Big é aquele cujo nome vai aparecer na tela do seu celular.
faz parecer que o Vibracal está dentro de você, pulando no seu coração. É aquele que, mesmo acompanhado de outra numa festa, dá um jeito de sair de fininho e te dá uma piscadinha que derrete todo o gelo que você levou anos para criar no seu interior. O Mr. Big é o efeito estufa da sua calota polar. É aquele que te deixa de orelha roxa. O Mr. Big é o paquera que vira sigla ou apelido para suas amigas, porque você não quer que todo mundo saiba sobre ele. Ele é sempre enigmático, quase mudo, só te olha. Ele não alimenta expectativas de nada mais sério e, por isso, sempre que liga, aparece, te chama no MSN ou em qualquer outro lugar, faz com que você aceite vê-lo mesmo assim, só por um pouquinho. No caso aqui, MSN, porque é em 2009, né, gente? Mas assim, hoje em dia você vê isso ocorrendo ainda na DM do Insta, WhatsApp, aqueles caras que sempre aparecem do nada te chamando pra sair. E assim, é ele quem sempre dá as cartas do jogo, porque você sempre tem o Mr. Big e nunca será relacionamento. É um caso mal resolvido para sempre. O Mr. Big não é de ninguém, é de todos, mas está geralmente sozinho, pois é assim que ele prefere ser visto. Mesmo acompanhado, tem aquele ar autônomo, independente e sério. Aliás, ser sério de um jeito muito sexy é outra característica marcante desse tipo de homem. Quando você conta que conversou com ele, absolutamente feliz e realizada para uma amiga, ganha uma bronca e, no mínimo, não acredito que você conversou com aquele idiota de novo. Mesmo com a bronca e mesmo sabendo com que a amiga está certa, cada uma compreende o seu Mr. Big até defender as posturas deles. Até defende, né, a postura deles. A gente é um pouquinho feliz assim, com essa inconstância, com a montanha-russa de emoções, com os dois lados da moeda, com tudo ou nada na mesma pessoa. Com esse amor só de expectativas, loucas e santas. Todas as mulheres somos assim. E quem diz isso é a Marta Medeiros. E a gente sempre segue se encantando, e se apaixonando, e se iludindo, e se machucando. Cíclico como a vida. A gente gosta de segurança, insegurança que o Mr. Big proporciona. Se o Mr. Big da sua vida não apareceu, acredite, um dia vai aparecer. Chega e te derruba que nem dengue, que nem uma gripe forte. Você saberá que é o Mr. Big no primeiro cruzar de olhos. Se você já sabe quem ele é ou quem ele foi, o seu saiba que ele será só isso. Como se o Mr. Big na vida de alguém fosse somente uma coisa, posso afirmar. Nossa, menina, tive um Mr. Big e sobrevivi. Acho que deveriam até fazer camisetas assim. Se todas nós soubéssemos enquadrar o Mr. Big que nos aparece nessa categoria, o mundo seria mais calmo e as psicólogas mais pobres. Anos de análise se resumiriam na seguinte frase: você encontrou seu Mr. Big. Seria um diagnóstico pesado, incurável, mas sabendo do que se trata, seria mais fácil de lidar com o assunto. Passada a Big euforia inicial, acredito ser possível guardar o Mr. Big em algum cantinho da alma, porque ele incrusta na alma e segue a vida, como se ele nunca tivesse existido, apesar de ser confortável lembrar que ele existiu. Como o Mr. Big não participasse de relacionamentos, eles não discutem a relação, não existe uma rotina, e sem ela também não existe cumplicidade, intimidade, entrega. O Mr. Big não pode existir amor, o que de vez em quando também pode ser bom. No filme, né, do Sex and the City, só porque era filme, casaram o Mr. Big. Quer dizer, ele foge do casório, mas depois acaba casando, com papel passado e tudo. Mas isso só foi possível porque o seriado acabou, porque provavelmente não haverá sequência do filme. Seria impraticável a vida dos dois a vida 2 com o Mr. Big. O Mr. Big teria que ganhar um nome, que ele até ganha no filme, não lembro. Teria que perder a pose, o charme e deixar de ser quem ele é de fato. Quanto à pergunta que não quer calar, respondo: não conheço nenhuma Mr. Big e é disso que eu tenho medo.
Aí aqui tem outros também falando mais aprofundado os textos. Os textos são todos nessas pegadas. Vou ler só mais esse aqui e vou falar a minha conclusão assim sobre o livro. Medidas desesperadas. Tudo bem que a gente quer racionalmente achar alguém, do jeito certo ou normal de achar alguém. Assim, jeito convencional, conhecendo na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Só que nem sempre temos racionalidade e paciência para esperar o jeito certo, o jeito normal, e o jeito anormal ou paranormal pode ser divertido. Enquanto o amor não chega, não custa dar chances à sorte e acreditar no destino, nos astros, nos santos. Bom, esse livro, né, ele fala bastante sobre as meninas, sobre as mulheres que são solteiras e que passam de certa idade e começam a ficar desesperadas para casar, não só porque no íntimo delas elas acreditaram, né, que até certa idade elas se casariam, principalmente as que começam a namorar muito cedo, ficam, né, com o namorado durante anos e acham que vai ser para sempre. Eu passei por isso, tenho amigas que passaram por isso, tenho uma prima que passou por isso. Gente, para vocês terem noção, eu tenho uma prima que ela começou a namorar muito cedo um rapaz e assim, ela ficou 7 anos. Sim, gente, vocês ouviram certo, 7 anos. E assim, o máximo que ela conseguiu foi morar junto com eles, porque chegou o ponto que a família de ambos não tá aguentando mais aquele relacionamento deles, porque era muito tempo, né, e nada. E aí ele foi, engambelou ela com um noivado, depois de muitos anos de namoro, sendo que o noivado também não ia pra frente. E finalmente, quando eles moraram juntos, ela percebeu que ele não era o cara certo para se casar e que toda aquela magia, todo aquele encanto, né, que tinha dentro do relacionamento foi embora quando eles moraram juntos. E a partir daí que ela teve certeza, né, o sonho dela era se casar mesmo, em igreja, papel, tudo direitinho. E aí ela percebeu que isso nunca seria possível com ele, sabe? Que, na verdade, até a questão deles morarem juntos era quase um cala-boca, assim, pra ela e pra família parar de encher o saco, sabe? Então, assim, graças a Deus ela teve coragem de terminar com esse cara e uns anos depois ela conheceu um homem que realmente valorizou ela e que a família ficou todo mundo apreensivo, achando que não daria certo pelo fato dela ter conhecido ele pela internet. Mas, pasme, eles namoraram pela internet durante 6 meses, depois completou 6 meses, eles assim noivaram e no período de 1 ano ela se casou com ele e foi morar em outro país, que ele é gringo. E assim, gente, eles já são casados há 10 anos. Tem 2 filhas. Assim, a história de filme, realmente, assim, parece até história de filme. Deu tudo certo. Eu fico até emocionada, assim, porque eu lembro... eu tava, né, no aeroporto no primeiro encontro deles. Eu gravei com o celular esse momento e tal. E foi muito lindo, foi muito emocionante. E eu fico muito feliz, de verdade, até hoje, por ela ter conseguido, assim, encontrar uma pessoa tão especial na vida dela. E quando ela estava vivendo nesse sonho, finalmente conhecendo o amor da vida dela, eles noivaram, tudo mais. Um dos conselhos que ela me deu na época foi que a pessoa com quem eu estava me relacionando não me merecia e que eu iria descobrir isso de uma forma ou de outra. Na época eu fiquei meio chateada, fiquei pensando assim, nossa, será que ela não gostou do rapaz e tal? Sendo que, gente, há de convir, eu fiquei praticamente, assim, arredondando tudo. O tempo que a gente ficou, namorou, noivou, assim, deu uns 4 anos. E estagnou, entendeu? Foi tudo muito rápido. Começou a namorar muito rápido, noivamos muito rápido e ele ficou me enrolando. E aí chegou o ponto que já tinha 4 anos que a gente estava juntos e de pedido de noivado, ele me pediu no primeiro ano, quando a gente não tinha nem completado 1 ano de namoro ainda. Ou seja, eu namorei uns meses e fiquei uns 3 anos noiva. E todo mundo sabia que eu tava noiva, até porque a gente usava aliança. Gente, era uma situação muito desconfortável, porque ficava a família dele, principalmente a minha, em cima da gente, perguntando quando finalmente a gente ia se casar, quando a gente ia se movimentar. E se dependesse de mim,
eu organizaria as coisas todas para aquele mesmo ano que as pessoas estavam perguntando. Enquanto ele sempre dava uma desculpa, sempre dava para trás, sempre dava uma desculpa. E aí eu percebi que tanto o conselho da minha prima quanto o conselho que a ex-namorada desse rapaz com quem eu me relacionei me deu era verdade. Essa menina também ficou com ele, acho que 4 ou 5 anos, e ele também noivou com ela e não casou. Ou seja, ele ficou uns 4 ou 5 anos com a ex dele, noivaram e não casou. Depois ele namorou comigo, noivou também e não casou. Não sei como é que tá a vida dele hoje, mas até onde eu sei, ele não casou também até hoje, né? Provavelmente ele deve ter só namorado e, sei lá, no máximo noivado com as meninas. Então, assim, já era meio que um hábito que ele tava criando, né? Que eu saiba, já tinha sido a segunda noiva que ele tinha e não casou. E assim, gente, é fato, quando as pessoas mais velhas falam, duas coisas, né? Que é pra tomar muito cuidado com os relacionamentos que começam rápido demais, aquele cara que parece perfeito demais, porque você pode se enfiar num relacionamento horrível com um narcisista, um relacionamento tóxico, né? Aquele cara que é perfeito demais no momento e quando você mora com ele, quando você se casa, você toma um susto. Como também você pode ficar com uma pessoa que vai te enrolar há anos e que você nunca vai ter nada. Então, assim, pelo que eu compreendi das pessoas à minha volta que casaram e que têm um relacionamento saudável, é muito importante você respeitar etapas. Por mais que você esteja com pressa de ter um relacionamento, de querer casar, de querer ter filhos, não se joga no primeiro cara legal que aparecer. Porque no início todos parecem legais. Nesse livro conta várias histórias, tanto dos caras que ela se envolveu, quanto de pessoas próximas, quanto eu falei. Então, assim, no início todo mundo parece muito perfeito, mas com o tempo que você vai se envolvendo com a pessoa, você vai vendo que a pessoa tem defeitos também, o que é normal, porque todos temos. Sendo que tem, assim, alguns caras que é muito assim, sabe? Eles fazem tudo pela mulher no início e depois você vê que eles realmente não prestam, gente. E quando você vê, você já tá tão envolvida que você pode estar perdendo o tempo da sua vida, né? Imagina, ficar noiva 4, 5, 6, 7 anos até você cair a ficha que, nossa, esse cara tá me enrolando, né? Porque num relacionamento saudável, em que as duas pessoas se amam, as duas pessoas se querem, é normal você ficar noiva e até num prazo de 2 anos, de 1, 2 anos, 3 anos no máximo, né? Quando a pessoa é muito nova, para poder organizar as coisas do casamento, juntar dinheiro para casa, para os móveis e tal, é normal. Sendo que quando você vê que passa muito desse prazo e não aconteceu nada, ou você tá namorando e você não foi nem pedido em casamento ainda, vocês nem ficaram noivos, mas assim, o namoro de vocês está muito longo, ou pior, tá? Pior. Porque eu conheço meninas que estão ficando com os caras, assim, que nem pedindo em namoro elas foram. E já estão há anos nessa enrolação de se encontrar às vezes e fica se iludindo, não fica com ninguém achando que vai ficar com esse cara. É o exemplo do Mr. Big, né? Que não assume, mas também não sai de cima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não ficar sendo usada. Meninas também, né, que tem religião, que são assim, de igreja, que tem aquela coisa do namoro ser curto e se casar logo, também tomem muito cuidado com isso, tá? Porque também tem muita gente ruim que se enfia em centros, em igrejas, exatamente para se aproveitar das meninas. Então a gente tem que sempre estar muito ligada nisso tudo. Bom, eu achei o livro muito divertido. Eu achei que o livro fez a gente refletir bastante. E uma coisa que eu achei legal é que, assim, esse livro, ele não foi feito com a intenção de, você vai ler e aí você vai, sei lá, virar uma mulher que vai atrair homens e você vai encontrar o seu marido depois de ler esse livro. Não, esse livro, ele fala muito mais sobre as experiências e você focar na autoestima da mulher, sabe? Você se entender como mulher e você estar bem com você mesma, independente de você ter uma pessoa ou não. Por isso que ela até fala que esse livro é bom para todas as mulheres, independente de serem mulheres casadas ou não, e eu concordo e super indico para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha resumo de hoje. Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com amiga, amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo e se inscrever no canal, porque eu atualizo 3 vezes na semana, tá bom?
E eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem, porque eu vejo que o meu trabalho está começando a ser reconhecido. E eu espero, né, que os resumos e os livros incentivem muito mais pessoas a lerem e a pesquisarem, porque leitura é uma ótima companhia. Boa leitura, bons livros e até o próximo livro!